Agora, a inteligência artificial, ela é um mecanismo, é uma ferramenta que a gente tem que aprender a utilizar. Eu diria para você, Michel, que nós como igreja, quando eu falo igreja, nós como instituição, né, que compomos a instituição Igreja Católica Apostólica Romana, ainda nós estamos muito longe de chegar num ponto de utilizar muito bem todas essas ferramentas. É, poucas pessoas são capacitadas para isso, para estar utilizando tudo isso. Precisamos avançar mais. Eu diria para ti que o mundo hoje está exigindo, a sociedade está pedindo isso de nós como instituição. O Papa Francisco, ele sempre insiste, todo ano ele faz um texto sobre o Dia Mundial da Comunicação, e ele insiste que o Evangelho é essa grande comunicação da verdade, da boa nova. E aí está o nosso princípio. Eu posso utilizar de todos os meios que o mundo me traz, a sociedade me traz, para o bem, para algo bom, mas o ser humano tem que estar em alta. Nunca, nunca o ser humano pode ser o copiloto ou o ser humano vai ser descartado e tudo pode se tornar inteligência artificial. Eu acho que aí é um caminho ineficaz. O caminho eficaz é: eu sou o piloto, eu controlo, o controle está nas minhas mãos, eu decido, porque o princípio de decisão passa pela minha escolha e pela minha liberdade. Deus, quando nos cria para a liberdade, nos faz livres. E a partir dessa liberdade eu tenho as minhas escolhas. Com as minhas escolhas, é claro que eu tenho que ter a ética e a moral que me conduz para isso. Nós cristãos temos o Evangelho. Ele é o nosso norte. Não, perfeito. Tomar decisões, também concordo, é o ser humano, Uhum. né? Nunca terceirizar a tomada de decisão para o IA, né? Nesse último congresso em junho, apresentaram, né, uma pesquisa, né, um estudo de se implementar uma inteligência artificial para tomadas de decisão de desligar ou não aparelhos em UTI. Meu Deus. Então, em cima, né? Vamos pensar assim primeiro na lógica racional, Uhum, né? uhum. Porque o que que é a IA, né? A IA é estatística, Sim. tá? É estatística, é Matemática, né? matemática. Então, assim, baseado em dados, baseado em informações, Uhum, ele prevê algo, uhum. né? E agora com a IA generativa, está fazendo isso com os textos, né? E aí ela acaba conversando com você, e isso que deu, vamos dizer assim, a grande boom, né? Porque até há 2 anos, 3 anos atrás, antes do ChatGPT, que foi o pioneiro, nós trabalhávamos isso sempre em dados matemáticos, então não tinha essa troca, era só um output. E Uhum. agora não, com a IA generativa, ela é você interage, você Uhum. calibra, né? Porque agora ela está no campo do texto, né? Uhum. E então, voltando ali no exemplo, baseado nos sinais vitais, na patologia, na recuperação ou não, etc e tal, e baseado no volume de dados de 70, 80 anos daquele determinado hospital, eles calculavam a probabilidade daquela pessoa voltar à vida ou não, e aí se tomava essa decisão, né? Então, de um ponto de vista matemático, tem o seu fundamento, mas do ponto de vista humano, não, Uhum. né? Porque quantos milagres Sim. não aconteceram, né? Quantos eventos que a ciência não responde, Uhum. mas fala assim, um dia vai responder, mas não respondeu, né? Sim. Então, esse ponto, para mim, é, assim, nefasto, porque você vai acabar descartando o ser humano como um dado. É. E aí é onde nós falávamos aqui, você perde a dignidade, Ah, né? Então, acho que acima de tudo é o olhar para a dignidade da pessoa. A pessoa que está ali, pegando o seu exemplo, no leito do hospital, ela continua pessoa. sim, Ela não deixou de ser pessoa. Ela não pode ser tratada como um número, ou como mais um, ou como algo provável. Não, ali é possível. sim, Entre o provável existe o possível. E aí é onde entramos no campo da fé, porque a fé torna possível aquilo que de repente aos nossos olhos, humanamente falando, a gente diz, não vai dar.